Sabe, quando a gente ouve a palavra território, o que vem à cabeça? Quase sempre é um mapa, né? Com fronteiras, países, tudo bem definido. Mas e se território for algo muito mais vivo do que isso? E se for, na verdade, uma expressão de poder, algo que é disputado todos os dias por vários grupos diferentes? Pois é, vamos mergulhar nessa ideia e entender como um simples espaço se transforma em poder. Para começar, vamos colocar lado a lado duas visões. A primeira é aquela clássica que a gente aprende na escola. Território é uma área física delimitada, controlada por um país. Ponto. Mas a visão de hoje, a contemporânea, é bem diferente. Ela entende o território como algo que nasce das relações sociais, das disputas e, principalmente, do poder. A mudança aqui não é pequena. Ela muda tudo. E por que essa mudança foi tão importante? A resposta é até que simples, porque aquele mapa tradicional, só com as linhas e as cores, já não dá conta de explicar a bagunça organizada do nosso mundo. E os motivos para isso são fascinantes. Pensa só, a globalização escancarou as desigualdades. As cidades cresceram de um jeito meio caótico, e com isso surgiram novas formas de controle. E aqui está o pulo do gato. Em muitos lugares, o Estado deixou de ser o único dono do pedaço. Outros grupos entraram no jogo, e aí a geografia teve que correr atrás e repensar tudo. E essa nova maneira de enxergar o mundo tem um nome por trás, um cara fundamental, Claude Raffestin. Para ele, a pergunta "o que é território?" tinha uma resposta curta e grossa: território é poder. A grande sacada do Raffestin, lá em 1993, foi dizer que o território não é uma coisa que está lá pronta na natureza. Não, ele é produzido, ele é construído ativamente pelas relações de poder. E esse poder pode ser de qualquer tipo, viu? Econômico, político, cultural e até criminal. O espaço só vira território de verdade quando alguém exerce poder sobre ele. E aí vem a pergunta: então, quem são esses produtores de território? Bom, a lista é bem maior do que a gente imagina. O Estado, claro, continua na lista, mas também as grandes empresas que definem onde vai ter um shopping, os movimentos sociais que ocupam uma terra, as comunidades tradicionais que lutam para manter seu espaço e, sim, os grupos criminosos que criam suas próprias leis em certas áreas. Todos eles estão, à sua maneira, produzindo território. Isso todo nos leva à frase que é a chave de toda essa conversa, a ideia central mesmo. Território é poder espacializado. É o poder se materializando, ganhando um endereço, um lugar no espaço. É uma ideia simples, mas muito, muito poderosa. Tá, mas para essa teoria não ficar só na abstração, vamos ver como ela funciona na prática, num dos lugares mais complexos do planeta para se falar de espaço, o Rio de Janeiro. Lá, essa disputa pelo espaço não é teoria, é o dia a dia. No Rio, a gente vê muito claramente a criação do que os geógrafos chamam de territórios enclave. Basicamente, são áreas, como muitas favelas, que acabam sendo controladas por grupos que não são o Estado. Isso cria uma separação muito nítida entre esses locais e o que se chama de asfalto, que são as áreas formais da cidade. E como é esse controle na prática? Olha só que interessante esta tabela. Grupos rivais como o Comando Vermelho, o Terceiro Comando Puro e Amigos dos Amigos, eles não só atuam no crime, eles controlam a vida ali. Eles decidem quem entra e quem sai, o que pode ser vendido no comércio, criam regras de conduta e até oferecem um tipo de segurança. Ou seja, eles produzem um território com uma lógica própria. E para deixar o cenário ainda mais complexo, nos anos 90 aparecem as milícias. Muitas vezes formadas por agentes ou ex-agentes de segurança do próprio Estado, elas também produzem território. Só que o método é outro. Elas cobram taxas dos moradores e comerciantes por uma suposta segurança. É mais um jogador de peso nessa disputa pelo espaço. Diante de um quadro desses, a pergunta que não quer calar é: mas por que as pessoas que vivem nessas áreas não denunciam? É uma pergunta justa, mas a resposta, como se pode imaginar, não é nada simples. A verdade é que não se trata de uma escolha fácil. Claro que existe o medo à ameaça direta, mas tem outro fator crucial: a ausência do Estado. Muitas vezes, esses grupos preenchem um vácuo. Eles oferecem algum tipo de ordem, mesmo que seja violenta, onde o poder público não chega. Fora isso, tem a dependência econômica, as relações sociais. No final das contas, essa territorialidade, por mais frágil que seja, é o que organiza a vida de muita gente. E é fundamental entender que esses territórios não são fixos. Longe disso. Eles estão sempre em disputa, vivendo um ciclo constante de dominação, perda e retomada do controle.
Usando os termos da geografia, o ciclo funciona assim. Primeiro vem a territorialização, quando um grupo chega, se apropria e passa a controlar um espaço. Depois, a desterritorialização. É quando esse grupo perde o controle, por qualquer motivo. E, em seguida, a reterritorialização. Um novo controle é estabelecido, seja pelo mesmo grupo que voltou, seja por um novo que chegou. E no Rio de Janeiro, esse ciclo é visível e não para. É quase uma dança das cadeiras trágica. Uma facção domina uma área. Aí vem uma milícia e expulsa essa facção. Depois a polícia faz uma operação e desestabiliza a milícia. E no vácuo de poder que se cria, a facção original ou uma outra retorna. É um processo sem fim de fazer, desfazer e refazer territórios. Ok, agora vamos sair um pouco do exemplo do Rio e ampliar o nosso olhar. Porque essa ideia de território como poder é uma ferramenta incrível para a gente analisar um monte de outras coisas do mundo de hoje. Hoje, falar de território também é falar de redes digitais, onde as Big Techs disputam nossa atenção e nossos dados. É falar sobre os fluxos de dinheiro globais, que decidem quais partes da cidade vão ser valorizadas. É falar sobre identidades culturais, que criam um sentimento de pertencer a um lugar, ou de ser excluído dele. O território, definitivamente, não é só o chão que a gente pisa. E essa citação de outros dois geógrafos brasileiros importantes, Raisbert e Limonada, fecha essa ideia com chave de ouro. Eles dizem que o território é um organismo vivo, que é produzido tanto por relações de poder concretas, tipo uma arma ou dinheiro, quanto por relações simbólicas, como uma cultura ou uma identidade. Então, para a gente amarrar tudo, o que fica de mais importante dessa nossa conversa? Primeiro, território é produzido por poder. Segundo, esse poder não é só do Estado. Terceiro, o território é super dinâmico, vive nesse ciclo de controle e perda. E por fim, entender tudo isso é fundamental para a gente conseguir entender as desigualdades e os conflitos urbanos. E agora, para terminar, fica uma provocação para todo mundo pensar. Olhando para o bairro, para a cidade, para o lugar onde cada um circula, com essa nova perspectiva em mente, a pergunta que fica é: aí ao seu redor, quem é que realmente produz e controla o território? A resposta, se a gente parar para observar, pode ser bem surpreendente.